Falando em contratações, quem está monitorando tudo, Hernan Crespo está com esse alerta, com esse radar ligadíssimo, né? Olhando aí tudo que precisa, avaliando esse time do São Paulo que ele vem treinando com muito afinco. O que ele detectou aí, Hernan? E aí tem o problema do bolso, né? Dinheiro não é problema, é solução, né, gente? Mas quando você não tem, aí vira problema. O Crespo entregou para a direção do São Paulo alguns nomes que ele gostaria, né, e posições, né? Então tem jogador de lado de campo, tem lateral direito, tem zagueiro. E aí o São Paulo observa, monitora e tal. O Advíncula lá do Boca, assim como o Fabrício Bustos, do River Plate, são jogadores que, assim, o São Paulo observa, mas assim, não vai trazer, porque o modelo de jogadores que o São Paulo vai trazer já é muito claro. É tipo o Enzo Dias. A gente estava falando do Enzo Fernandes, mas é o Enzo Dias, quem dera fosse o Enzo Fernandes, hein? O Enzo Dias, o Wendel, o próprio Dineno, são jogadores que estão, enfim, de contrato, livre no mercado, e aí o São Paulo consegue pagar ali um valor de luva parcelado e faz um contrato com o jogador. Ou então um empréstimo com opção de compra para o orçamento do ano que vem pagar, como fez o reempréstimo com a Lazio pelo Marcos Antônio. Então é nesse modelo de contratação. E aí para você tirar o Advíncula, você tem que pagar pro Boca. E aí o Fabrício Bustos tem lá o River para pagar. Você já tem uma grana tem a grana do Galopo, tem o Enzo Dias que está lá. Mas são negociações que são independentes de você trazer um novo atleta. Então o São Paulo está com dificuldade, não dá para criar uma expectativa no torcedor, agora o Crespo indicou nomes e o São Paulo vai ter que ir atrás e vai trazer. Não, isso não é garantia, são sugestões, e o São Paulo está tendo dificuldade para contratar jogadores e vai ser assim quando tiver a abertura da janela. E nessa vai ser importante ter reforços, mas não vindos de fora, vindos do próprio elenco. Isso aí tá tendo já. Pois é isso que eu quero saber. Porque você já me contou aqui que o Oscar tá na ponta dos cascos já para jogar. O Oscar vai ser titular contra o Flamengo. Ótimo. Informação, hein, gente? Aqui ele trabalha com informação. Titular contra o Flamengo. Jogo sábado, hein? Jogo sábado pelo Campeonato Brasileiro, 4h30 da tarde. 4h30 da tarde, é isso. E o Lucas, como é que tá? Será que eles podem voltar a jogar juntos logo? Lucas e Ferreirinha voltaram a treinar com todo o time ontem. Elenco com todos. Vai depender muito da evolução da semana. Hoje, terça-feira, é mais fácil eu dizer para vocês que o Ferreirinha tem mais chance de ser relacionado do que o Lucas. Porque vai depender muito da evolução, daquela coisa do ritmo do treino, se não sente pancada, se não sente dor de novo. Então há um cuidado muito grande. Há a possibilidade de você relacionar os dois? Claro que existe. O São Paulo trabalha, inclusive, para isso, para relacionar os dois jogadores. Mas ainda vai depender dessa evolução de trabalho que vai ser essa semana. E o Crespo está trabalhando 2 períodos, está fazendo bastante trabalhos. E é legal, assim, porque o trabalho do Crespo... Deixa eu só até pegar aqui uma mensagem que eu recebi de uma pessoa, de um atleta e tal, falando sobre o treino do Crespo, que é bem legal aqui, eu queria ler. Treino muito bons. É um treinador que tem muito a melhorar o time. É um treinador que tem muita bagagem. É um treinador que tem muitas opções dentro do campo. Treinos têm sido muito bons. Quer ver? E esse time, com esse trabalho que está sendo feito ali na intertemporada, tem muita margem para crescer. Então, essa aqui é a opinião de um jogador que eu conversei, obviamente não vou revelar, mas que tem elogiado esse dia a dia de trabalho com o Crespo. E de fato, a análise o Crespo melhorou como treinador. Ele é um treinador hoje que tem mais opções. Então, surpreende dentro do São Paulo o fato dos trabalhos estarem sendo muito bem desenvolvidos. Então, mas é sempre assim, quando o cara chega é tudo bom, tudo maravilhoso. Não, eu estou trazendo um relato aqui de uma apuração, uma conversa com alguém que está ali sentindo o dia a dia do trabalho com o E é legal quando parte do jogador, né? Porque quando parte do jogador é sinal que eles estão acreditando nesse trabalho que está começando. E aí quando sei lá, se apura com algum dirigente, vão falar que estão criando uma narrativa. Não, e não é. É quem está ali com ele. Fala, PV. É um jogador estrangeiro que trabalhou com o Crespo. Ou é o Enzo Dias, ou é o Arboleta, ou é o Ferrarese. O Hernan estava traduzindo o que estava escrito no WhatsApp dele. Não estava não. É que a conversa ficou solta, assim, de vários assuntos. Ele respondeu, não foi uma mensagem só. É que tem vários assuntos, não foi uma conversa linear. Olha,
o PVC tentando arrancar a informação do Hernan. Tá apurando até com o Hernan, gente. Tentando tirar. Deixa ele. Quem vocês acham que é? Contem pra gente. Ele não vai contar, mas conta aí. Depois... mas pelo jeito que o André falou, pelo jeito que ele falou, já sei quem é a fonte dele. Aí, outro dia foi, não, é o Lucas Moura, com certeza, que tava torcendo exatamente. Pros brasileiros. Mas tem uma notícia que preocupa o São Paulo. Qual? O Lucas Ferreira, o Lucão, né, Lucas Ferreira, apresentou dores no quadril depois do jogo treino. E aí o São Paulo tá fazendo o trabalho com ele de controle de carga, para ver se isso não é uma lesão. Tomara que não, né? E aí o São Paulo tá, assim, essa semana observando e tal, mas ele apresentou dor no quadril e avisou os médicos e aí tá tratando com o fisioterapeuta. O trabalho dele, o treino dele hoje tá sendo com o fisioterapeuta no campo e controle de carga. Jogo contra o Flamengo, é dúvida ou tá fora? Não, vamos colocar como dúvida. Pode ser que evolua, tal, jovem, né? Diferente. Recupera mais, sabe? A gente sabe como é, né, Hernanzito? Os mais velhos sempre vai na academia um dia, fica 3 sem ir. Toma um vinhozinho e 3 dias pra recuperar. Gente, a vida é essa. Tem que dosar, né? A vida é tem que equilibrar. A vida é louca. Queremos notícia boa no nosso Extra? Queremos notícia boa no nosso Extra. Informação da nossa Pri Senhorões. São Paulo avançando pela renovação de Alan Franco. Alan Franco, que já está com a possibilidade de assinar um pré-contrato com uma outra equipe, caso seja a sua opção. A informação que tem aqui, ele não quer, né? Ele quer permanecer no São Paulo, mas tinha toda aquela situação com o staff dele, devendo dinheiro, por isso não estava avançando, travada a negociação. Agora a informação da nossa Pri Senhorões é de que o São Paulo deve finalizar as tratativas pela renovação do zagueiro Alan Franco em breve. Expectativa é que o negócio seja selado até o final da próxima semana, antes do clássico contra o Corinthians. O novo contrato, muito provavelmente, será de 2 anos, podendo ter mais 3 no total, aí esse último ano, por metas cumpridas pelo zagueiro dentro de campo. Pelo São Paulo, bases salariais ainda sendo discutidas, mas que não devem ser impeditivo para a renovação ser concretizada. Os representantes do time do São Paulo, do clube do São Paulo, negociam com os representantes do zagueiro há semanas e nessa última segunda-feira, dia 7, ontem, o empresário do jogador Christian Beretti esteve no CT da Barra Funda em mais uma das reuniões realizadas por ambas as partes. Então a informação da nossa Pri Senhorões, também divulgada na TNT, onde ela trabalha também, é de que o São Paulo avança então na negociação pela renovação do Alan Franco, uma preocupação que eu tenho certeza que era de todo mundo aqui, no momento em que abriu-se a possibilidade do Alan Franco assinar um pré-contrato contra o time. Muita gente entrou em desespero, mas então uma notícia importante, uma notícia boa aqui no nosso Extra AT, e que dá uma tranquilizada, né, Vanessa? Uma tranquilizada, porque o Alan Franco vem sendo o melhor zagueiro do São Paulo desde a temporada passada, pelo menos na minha opinião. Ele é uma das bases ali, né, da defesa do São Paulo. Muito importante, né, que vinha sendo o Arboleda por muitos anos, né, a gente colocava ele como nosso melhor zagueiro. Aí veio o Beraldo, o fenômeno, e o nosso querido Alan Franco teve toda a paciência, né, toda a resiliência para deixar o Beraldo ter o ano dele de 2023 ali, aproveitar muito bem, e depois ele assumiu. E assim, imagina, né, a gente perde o Beraldo e precisava de alguém à altura para repor. E o Alan Franco fez isso muito bem, realmente. Conquistou a confiança da comissão técnica e também da torcida, enfim. Então é muito importante. Eu vou citar mais uma vez, que é o que o nosso Renan falou, que qual seria a melhor atitude do São Paulo nessa janela de transferências? Que seria a renovação do Alan Franco. E eu concordo muito com isso, porque além, mais do que a gente ir atrás de outros atletas, reforços e tudo mais, é realmente manter e investir em quem está aqui, que já está acostumado com o elenco, que está adaptado, que já se tornou um pilar ali e tudo mais, muito importante. Então, realmente, a renovação com o Alan Franco é a permanência do Marcos Antônio. A permanência do Marcos Antônio já foi efetivada, né, com o lance de empréstimo e tudo mais, e agora tem do Alan Franco, que é uma coisa que vem se estendendo há semanas, e segundo a Pri, né, 2 anos com a possibilidade de mais 1 ano, caso metas sejam cumpridas. Então, é importante isso, o jogador se sentir valorizado também, e porque a gente precisa, né, com o Crespo, tendendo, né, com a tendência de utilizar 3 zagueiros, precisamos de bons zagueiros, boas peças e de um elenco que tenha essas boas peças para bons defensores, né, para quando um não estar disponível, o outro poder entrar e cumprir a tarefa da mesma maneira. Então, com Alan Franco, Sabino, Arboleda e Ferrarese, a gente pensa nessa quinta opção como um jogador da base, por exemplo, talvez o Rigão, o São Paulo fica muito bem munido assim, na defesa para que o Crespo possa escalar seus 3 zagueiros. Ufa, destravou a negociação então, hein, Léo? Um alívio também pro torcedor de São Paulo, né?
Cara, esse negócio de... Eu acho que os nossos setoristas que trabalham aqui não são poucos, a Pri, o Kaique, o Sá, o Chacon, a gente não aguentava mais, pô, tá avançando, né? E o Sá começou a falar no papo com o Sá, olha, tá avançando. E quando eu falo, não briguem comigo, mas é a informação que chega. Mas assim, espero que finalmente a tinta no papel aconteça, Boni, porque papo, conversa, a gente vai falar, mas eu acho que, de fato, a vontade dele tá pesando, né? Não é por competência dessa diretoria, mas é opinião minha, né? É por conta que, de fato, é uma vontade do Alan Franco, ele tá muito ligado ao São Paulo hoje, ao projeto esportivo do São Paulo, né? Se sente em casa e não tem por que sair se ele tá bem, né? Obviamente vai ter uma valorização salarial, obviamente algumas questões, principalmente, o São Paulo deve os seus empresários, o staff do Alan Franco em relação a luvas, o próprio Alan Franco, então tá tendo que reparcelar isso novamente, dar mais umas luvas, então uma brincadeira que vai ficar cara, mas é por um cara que eu concordo muito com a Vanessa, é um pilar do São Paulo, não só dentro de campo, para mim é o melhor zagueiro do São Paulo hoje, mas também fora de campo. Eu acho que ele é um cara que ajuda muito o São Paulo fora de campo, é uma liderança dentro do elenco, é um cara que cobra muito, é um cara que tá junto, que sente uma derrota, que sente uma vitória. Isso é muito importante, ter um cara desse no São Paulo. Então, eu acho que o São Paulo perderia, seria uma tragédia, assim, sem precedentes, nesse momento, perder o Alan Franco. Porque você não consegue trazer um outro nome à altura, não consegue trazer, porque o São Paulo não tem dinheiro, e também, com certeza, você reforça um rival, porque se o Alan Franco fosse sair, o próprio Palmeiras saiu a notícia que estava interessado, os principais clubes do mundo, ele não ia sair do São Paulo para ir para um clube que o elenco é pior do que o São Paulo. Então, tem essa situação também, mas é uma situação que ainda bem que está andando, né? Espero que realmente renove esse vínculo com o São Paulo por pelo menos mais uns 3 aninhos aí. Não é um jogador tão velho, apesar de também não ser tão novo. Enfim, é um cara que, cara, alivia bastante aí ter essa renovação dele, saber que ele vai continuar com a gente. É ótimo, ótima notícia saber que essa negociação destravou. É claro que a gente só comemora, como o Léo disse, com a tinta no papel, com tudo assinado, com o anúncio feito, de preferência o anúncio feito pelos perfis oficiais do São Paulo, e esperamos que então que termine tudo certo nessa história. Alan Franco, que vem mostrando um grande desempenho com a camisa do São Paulo. A última temporada, e